Olá, pessoal, estou retornando e a gente continua a apresentar o plano de ensino da disciplina. Vou abrir para o pessoal entrando. Eu acho que todos entraram, todas, perdão, admitindo, acho que todas entraram. Estão entrando. Eu vou sempre acompanhando aqui. Continuando, estou gravando, então apresentando para vocês. Então, brevemente, os chás, né? Chá, conhecimentos, todo mundo consegue observar aqui, pessoal? Habilidades e atitudes. Bom, dentro dessa disciplina, não tem como não falar de diferença, diversidade, educação inclusiva, né? Como os conhecimentos. Habilidades, articular os conhecimentos e produzir processos investigativos no campo da educação. Por que a gente vai fazer esse processo investigativo? Ora, nós vamos ver as diferenças que acontecem. Quando a gente está falando de uma dificuldade, tem como causa o emocional, tem como causa o transtorno, ou tem uma disfunção, um distúrbio, tá? Então, a gente vai aprender sobre eles. Tá? São termos técnicos para dizer que a gente vai aprender sobre eles. Tá? E, dessa forma, a gente melhorar o quê? O nosso processo de aproximação com essa criança e nossas estratégias didático-pedagógicas para com elas. Tá? Afinal de contas, muitas dessas crianças, elas têm potencial para aprender, embora tenham um transtorno ou estão passando por um momento muito difícil emocionalmente, elas têm potencial para aprender, ok? E nós podemos instigá-las a aprender, assim como os demais, né? Não é duplo trabalho, é uma escolha, e é muito gratificante quando a gente vê que consegue, sim, fazer com que aquela outra pessoa, aquela outra criança aprenda. É muito gratificante. É muito gratificante quando um grupo grande de alunos aprendem, mas também aquela que tinha muita dificuldade passa a aprender. E a gente vê a reação. Então, isso é muito bacana, isso, sabe, é um ganho profissional e pessoal gigantesco. Eu acho que todos nós temos que fazer escolhas profissionais condizentes com a gente. Então, é muito bacana quando a gente percebe isso. Então, por isso que a gente aprende, investiga os problemas de aprendizagem, para que nós possamos fazer intervenção, né? Fazer, ou seja, melhorar a didática, melhorar o processo de ensino-aprendizagem para essas crianças. Ficou claro, pessoal? Tá? E a atitude? O que isso torna vocês, né? Essa atitude? Bom, de compreender como que se dá essa situação de fracasso, que o pessoal considerava fracasso escolar, e desmistificar, desconstruir isso. Parar com esse conceito de que a criança não aprende porque ela é uma fracassada. Ela pode ter limitações, mas nós podemos apresentar formas diferentes dela aprender. E mesmo que tenha alguns conteúdos muito complexos que ela não aprenda, tem outros que serão muito importantes para o dia a dia dela, que ela poderá aprender. E nós seremos
responsáveis de mediarmos esse conhecimento com elas. Tudo bem, pessoal? Sim. Nunca desqualifiquem outro ser humano. Ninguém tem esse direito. Não somos deuses para menosprezar outro ser humano. Aliás, que só faz isso quem tem uma postura muito inadequada. Nós não precisamos ver alguém com muita dificuldade e diminuí-lo ou diminuí-lo. Isso é muito, muito feio. Então, a nossa atitude é uma atitude de entender que há uma dificuldade e não aceitar que a gente rotule aquela pessoa como incapaz. Tudo bem? Há uma dificuldade, sim, mas não quer dizer que aquele ser humano é incapaz. Essa é a grande diferença, tá? Bom, pessoal, eu vou ver aqui se alguém mais... Acho que todo mundo entrou. Ok. Perguntas? Ainda continua letras borradas? Vocês estão vendo bem? Melhorou? O meu tá tranquilo, letra normal. O meu até escureceu um pouco, ficou bom. Ficou bom? Olha, não se preocupem, porque lá no Classroom eu postei para vocês, tá? Tem 2 arquivos. Não se preocupem, vocês vão poder estudar com calma. Depois, se tiver dúvidas, vocês podem trazer a próxima aula. Não entendi o que é esse conceito, o que é essa palavra. É isso mesmo. A aprendizagem a gente vai fazendo assim, tá? Mas eu já chego nessa parte da metodologia. Por que eu falei para vocês que ficava extenso? Olha só como eu faço. Então, na primeira aula, apresentação do plano, né? Quais os objetivos, a metodologia. Então, eu falo o que eu vou fazer. A metodologia ativa, porque eu vou sempre interagir com vocês, eu vou sempre pedir para que vocês participem, colocando uma questão, uma curiosidade, uma vivência, sem ninguém precisar se expor. Não é esse o objetivo. É que a gente dialogue de acordo com o que vocês têm de dúvidas. Porque muitas vezes a dúvida de um colega, de uma colega, passa para os outros, né? Passa para os outros no sentido de que aquela dúvida daquela pessoa, o outro também tinha, o outro também tinha, então não fica só uma dúvida particularizada. Aquilo vai desdobrando para as outras pessoas. Tudo bem, pessoal? Então, quando alguém faz uma pergunta, Ana Paula, o que é metodologia ativa? Muitas vezes não fica só a dúvida para aquela pessoa. As outras, quando vão escutando a explicação e vão interagindo juntas, vão tendo, de uma forma ativa, o seu processo de aprendizagem, tá? Então, metodologias ativas são formas... É um termo atual para formas antigas, que já se fazia, tá? Mas para dizer formas inovadoras de aprendizagem, onde a gente não tem mais aquela figura do professor verticalizando o conhecimento. Só eu vou ficar falando. Hoje eu estou falando mais, porque eu estou me apresentando e apresentando o plano. Mas mesmo assim, eu adoro quando vocês fazem perguntas, quando vocês, a partir do que foi proposto de estudo, vocês vão dizendo o que pensam sobre isso, tá? Essa é a melhor forma da gente aprender, porque agora vocês aprendem para serem profissionais. Então, vocês têm que ter essa visão mais do profissional, tá? Só um minutinho, vou admitir a Natália. Então, metodologias ativas são metodologias utilizadas atualmente para que o aluno se torne protagonista do seu processo de aprendizagem. Tudo bem? As aulas síncronas são essa aula agora, tá? Que é ao vivo.
Eu estou aqui em tempo real junto com vocês. Mas tem alguns colegas que aconteceu alguma coisa, Ana Paula. Não apareceram hoje. Ah, dica. Não sou muito fã quando fica faltando a minha aula, não, viu? Eu sou meio cri-cri com esse negócio. Deixa eu aprender os nomes direito. Ó, pode, quem se conhecem outros das outras turmas, pode perguntar. Eu vou falar no plural, a gente não gosta muito disso, não, tá? É bom quando a gente vê os alunos aí, tá? A gente sente falta dos alunos estarem juntos. Não é no sentido de cobrança pela aula, mas no sentido de vamos juntos. Isso é uma formação bacana para vocês. Então, essa aula está acontecendo em tempo real, mas tem aqueles que não entraram hoje. Eu vou gravar e vou disponibilizar. Quando eu gravar e disponibilizar, ela se torna uma aula assíncrona. Então, eu vou ter as duplas aulas, tá? Em tempo real, mas depois eu gravo e vocês podem assistir em outros momentos, tá? É que essa aula não vai ter a formatação daqueles conteúdos, das interações, de vocês debatendo. Adoro fazer debates, então a gente vai dialogar bastante. Depois eu coloco isso para que se retorne ao material para vocês estudarem, irem aprimorando a formação de vocês, tá bom? Então, essa é a diferença. Síncronas, em tempo real. Assíncronas, elas já foram gravadas e você assiste de acordo com o seu tempo, tá bom? As formas de avaliação. Bom, hoje eu vou fazer uma avaliação diagnóstica, quer dizer, eu preciso entender um pouco como é que é a turma, né? Entender o que vocês estão entendendo de problemas de aprendizagem, entendendo como que essas metodologias, essa forma de conduzir, metodologia, a forma de conduzir a aula, ou as formas de podermos conduzirmos essas aulas, irem acontecendo. O que vocês acham disso? Quais as sugestões? Então, hoje, com esse diagnóstico, a gente consegue ir aprimorando para as próximas aulas. Então, a avaliação diagnóstica significa isso. Qual a visão que a turma tem inicialmente sobre a apresentação daquele conteúdo, do plano, da forma de se trabalhar em aula comigo, tá bom? Vocês terão uma disciplina específica explicando cada forma de avaliação, tá? Mas os planos vão ter, tá? Na segunda aula, próxima semana, eu vou trabalhar os transtornos do desenvolvimento, tá? E vou fazer alguns esclarecimentos. E ali vocês têm um pequeno texto, bem curtinho, curtíssimo. Eu vou disponibilizar um livro, não é para ninguém assustar, tá? Não é para assustar, não é para assustar. Eu acho que eu deixei... Eu acho que eu deixei para lá, tá? Mas a gente vai pegar algumas partezinhas, mas os livros de psicologia, geralmente eles são assim, tá? Meio grossinhos. Mas não é para ninguém assustar. Ninguém vai ler ele inteiro. É somente algumas partezinhas, tá? Então eu disponibilizo o livro todo e vocês guardam com vocês. Como é que eu chamo isso? Criem um acervo de vocês. O que é o acervo? Aos pouquinhos, aquele livro, aquele material que você baixou, pode ser que você não leia ele todo agora, mas daqui a alguns anos, poxa, nossa, eu acho que eu tenho material aqui que é bacana. Então, tenham esse acervo para vocês. Não vou ficar trabalhando de uma forma a decorar, pedir 1000 textos, não. Mas eu disponibilizo algumas obras para ficarem com vocês. Todo mundo entendeu isso? Representantes avisem quem não participou hoje para ninguém ter um infarto, tá? Não é essa a intenção, é para ficar para vocês. Pode ser que, passado algum tempo... Vocês estão me ouvindo? Tá cortando, prof. Cortou? Cortou.
A hora que você começou a falar as representantes, eu não ouvi mais nada. Pronto. Foi um sinal. Meninas, é brincadeira. Eu disse das... tá vendo? Olha, essa parte é boa. Eu disse das representantes explicar para quem não participou hoje. Estão me escutando? Quem não participou hoje, para, por favor, não se assustar, que pode ser que eu vou disponibilizar, eu não tenho muitas vezes separado o capítulo, então eu tenho a obra inteira. A gente não vai trabalhar a obra inteira. Deixem lá uma pasta, livros, problemas de aprendizagem. Futuramente, vira e mexe vocês precisam, vocês já têm esse material com vocês, tudo bem? Então, não é para ninguém assustar. Às vezes eu disponibilizo os livros para vocês já terem, porque às vezes eu vou usar um capítulo, por exemplo, uma média de 10 páginas, 12 páginas, às vezes até menos. E às vezes o livro é muito extenso, então para ninguém se assustar. E isso ajuda, né? Vocês, futuramente, enquanto profissionais, vocês terão, muitas vezes, que apresentar algum relatório, etc., vocês já têm material para vocês. Tudo bem? Então, essa parte é importante. E essas formas de avaliação, vocês vão ter maior propriedade posteriormente, né? Eu estava dizendo disso. Então, os transtornos do desenvolvimento, vocês têm o texto no anexo, tá? Junto com o plano. Ele é bem curtinho, leiam, tirem as dúvidas, que depois eu vou mandar o livro. E o livro é extenso e eu vou especificar os capítulos, tá bom? E não é muita coisa. Prometo, para ninguém assustar, avisem quem não participou hoje, tá? Pessoal, depois vamos trabalhar a terceira aula: dislexia, disgrafia, desortografia, descalculia, TDA, TOD, transtorno específico do desenvolvimento motor, tá? Transtorno do processamento auditivo e algumas outras comorbidades, porque a gente pode ter esses quadros junto com, por exemplo, um déficit intelectivo. A gente vai ver isso de que forma, Ana Paula? Um geral. Significa que a gente vai sair sabendo tudo sobre isso aqui? Não, nem na graduação vocês vão. É uma formação continuada, tá? Que faz com que a gente vá aprendendo todos os dias sobre esses quadros clínicos e as estratégias pedagógicas para lidar com eles, para auxiliar nessas situações. Então, a intenção é vocês terem um geral, tá bom? E eu vou também disponibilizar materiais para vocês, que vocês, na dúvida, terão. Eu geralmente falo isso porque vira e mexe, tem alunos e alunas, ex-alunos e ex-alunas que entram em contato por causa de uma situação, acompanhando uma aluna, uma dificuldade assim, daí eu vou auxiliando em muitos momentos, tá? Então, assim, guardem esses materiais, porque vocês muitas vezes precisarão, tá bom? Então, aqui é ter uma visão geral, para ninguém ficar assustado, porque seria muito eu dizer que em uma aula, eu defini 2 aulas, a gente saberia tudo sobre todos esses quadros. É uma visão geral sobre eles, tá? Por isso, eu vou deixar os materiais com vocês, mas é para estudar com calma, tá? Avaliação formativa. O que é avaliação formativa? Ela sempre vai acontecendo exatamente nessa dinâmica de vocês estarem se comprometendo com o estudo de vocês. Para quem é importante esse estudo? Para mim, com toda certeza, mas eu já faço esse estudo. E para vocês, como que vocês irão, né, aprender esse conteúdo para utilizar esse conhecimento no dia a dia de vocês enquanto profissionais, tá? Profissionais da educação. Tudo bem? Então, uma avaliação formativa não é avaliação de questões, de provas, é você entendendo esse conteúdo e como você assimila e como você coloca isso em prática no seu dia a dia.
todo conhecimento a gente não tem que engavetar. Todo conhecimento eu preciso saber disso para utilizar no meu dia a dia, para aprendendo a utilizar isso no meu dia a dia. Que eu melhore as minhas estratégias pedagógicas, que eu melhore minha aproximação com os meus alunos. Essa é a proposta, do que eu ter um conhecimento, decorar conceitos e depois esquecer, tá? Então, avaliação formativa significa isso. O quanto vocês conseguem assimilar esse conhecimento e ver como aplicá-lo no dia a dia de vocês, de uma forma prática. Tudo bem? Está tranquilo essa forma de apresentar o meu plano para vocês? Sim? Eu só vejo algumas pessoas. Tá todo mundo? Então tá. Aí, pessoal, vocês vão vendo. Então, eu vou correr um pouquinho, vocês vão vendo, né? E vamos para as aulas. E aí, nós teremos esta aula aqui, onde eu peço um primeiro trabalho bem bacana. Vocês já ouviram falar de um filme chamado Forrest Gump? Não? Sim. Sim. Bom, pessoal, Não, Pro. claro que o filme, né, a temática inicial do Forrest é muito interessante, até porque tinham várias dificuldades aí no momento que ele estava na escola. Então, é mais nesse teor, mas é lógico que vale a pena assistir o filme todo. Talvez algumas pessoas considerem depois parado, enfim. Mas eu adorei a proposta e a parte da contação de histórias na vida do Forrest é algo libertário. Então, por favor, eu gostaria que vocês pudessem assistir. Ai, Ana Paula, quero fazer sozinha. Posso? Pode. Quero fazer em dupla? Pode? Pode. Quero fazer em trio? Pode? Pode. Quero fazer em quarteto? Pode? Não pode. Ai, mas nós 4 somos super amigas, inseparáveis. Duas duplas. Exato, 2 duplas. Quarteto fantástico, dessa vez não, tá? Então, fazer um relato do filme, tá? Dos pontos que tenham a ver com os problemas de aprendizagem, dos pontos onde o próprio Forrest foi utilizando como uma estratégia para lidar com as limitações dele, tá? E entendam, limitações todos nós temos, não somos seres perfeitos. Então, nós temos que aprender a lidarmos com as nossas limitações para tentar minimizá-las e melhorar, né? Então, o que o Forrest fez? São alguns norteadores que eu gostaria de ver na análise que vocês vão fazer do filme, tá? É uma proposta muito bacana, tá? Eu gosto de, muitas vezes, envolver filme para que a gente possa contextualizar algumas coisas, né? Não deixa de ser filme, mas eu acho que é um paralelo bacana para a gente entender o que era uma dificuldade ali, o que havia de um transtorno, o que havia de um certo rebaixamento intelectivo, uma carência afetiva. Então, a gente vai conseguindo, através do filme, dizendo dessa personagem, né, do Forrest, como que ele vai se apresentando e demonstrando a superação de algumas dificuldades. E como que também a recepção das pessoas diante disso. Tá? Então, eu gosto de utilizar filmes. Tem outro que eu gosto bastante, que é o Mary Max, que é muito interessante para falar dos quadros, né, de TEA, né, do transtorno do espectro autista. O Max era um TEA, fica muito claro isso, é um desenho de animação, mas acontece de uma forma bem interessante. Então, é um paralelo legal, tá? Então, esse é o convite para vocês de, através do filme, entender o que havia de dificuldade ou transtorno de desenvolvimento. Então, para vocês relatarem aí para mim, e as estratégias para lidar com isso, tá? Que ele apresenta estratégias, tá? E aí, continuando as aulas, né, o normal e o patológico.
esse é um conceito que deriva da medicina e a gente vai aprender sobre ele. E aí a gente continua vendo alguns quadros clínicos. No dia 7, como vocês são, é uma turma que eu estou conhecendo agora, nos outros semestres eu não faço isso, tá? Eu geralmente faço somente no pessoal do segundo, primeiro e agora segundo, eu faço uma revisão de conteúdo, porque eu faço sim, na semana de avaliação N1, eu faço uma avaliação somativa. Então, geralmente são perguntas discursivas e de múltipla escolha, tá? E a intenção não é ver o que foi possível vocês aprenderem, não é aprender somente, mas internalizarem, apreenderem desse conteúdo que vocês estudaram sobre problemas de aprendizagem no primeiro bimestre, tá? E aí vamos lá. Faço depois a correção da avaliação com vocês, tá? Então é bem tranquilo. Logo depois que a gente faz a correção, na semana de correção da N1, a gente vai ter formação de grupos. Por quê? Porque vocês vão apresentar alguns conhecimentos, né, que vocês obtiveram sobre esses transtornos ou dificuldades de aprendizagem, enfim, e vão apresentar em formato de seminários, tá bom? Os seminários, eles terão, e aí já vale como forma avaliativa da minha disciplina, tá? Os seminários, eles têm a apresentação, que valerá 5 pontos, e o trabalho escrito, que eu vou pontuar também, tá? Então, o trabalho escrito, uma pessoa do grupo me encaminha. Claro, com capa, contra capa, eu faço a orientação do trabalho e faço a orientação, né? Oriento os grupos, faço a orientação do que estão pensando para a apresentação. A gente vai apresentar slide, a gente vai fazer uma dinâmica, mesmo cada um no seu espaço. Ok, dá super certo. Não, a gente faz uma gravação e depois faz a apresentação, passa a gravação do que a gente gravou e depois a gente faz algumas considerações. Pode ser assim, Ana Paula? Pode. Então, vocês vão poder, na orientação, definir. Só não me façam uma coisa. Chega a orientação, eu tenho horário agendado. Às 8 horas, com o grupo da Juliana, tá? Exemplo. Aí chega às 8 horas, o grupo da Juliana entra e nós ficamos assim, olhando para a cara do outro. Não tem nada produzido, nenhum estudo foi feito, nada, nenhuma linha escrita, não tem nada. Ah, e se sugere alguma coisa, Ana Paula? Sugiro que estude para o meu exame. Só não cheguem na orientação sem nada. A orientação, ela serve para... a gente não sabe se apresenta assim, assim, olha, a gente pensou ou assim, o que você acha? E aí sim, mas não cheguem crus para a orientação, sem nada. Eu estou avisando antes porque já aconteceu, tá? Não estou falando que acontecerá, mas já aconteceu do grupo não fazer absolutamente nada e chegar para a orientação como se eu que fosse preparar o trabalho e dizer também como seria a apresentação. Não sabiam por onde começavam, se falavam da definição, se depois... Não tinham feito nada, nenhuma esquematização. Não façam isso, tá? Vocês se reúnam e venham para a orientação, porque a orientação ela vai limpar, ela vai organizar isso, tá? E eu faço orientação. Tudo bem? Então, naquele horário agendado por grupos, os grupos vão entrar. Então, eu faço a orientação. E todos vamos trabalhar essa questão destas dificuldades, tá? De aprendizagem. Se
Quantas pessoas mais ou menos na turma? Por enquanto, nós estamos em 11 mesmo. Só falta uma menina confirmar, uma aluna Ok. confirmar se vai continuar. Ah, entendi. Nossa. Entendi. Desistiu bastante agora. A gente estava, se não me engano, em 18. Só que assim, no começo, até antes da pandemia, já não estava indo. Sim, sim. A gente conhece o processo. Então, é uma turma com 11. Pessoal, então aquela ideia de grupo, eu vou ter que, bom, repensar, porque eu acreditei em uma turma maior, tá? Mas a gente vê isso certinho, tá? Se precisar fazer alguma alteração, a gente faz um combinado juntos, tá? Juntas. E vocês vão vendo, né, que eu estou tudo especificando, tá? Quando eu faço orientação, apresentação dos seminários, tudo certinho, exame. Aqui as bibliografias, todas têm na biblioteca da faculdade, tá? Esse aqui, Dificuldade de Aprendizagem, de A a Z, é uma produção norte-americana, tradução, é feito pela ArtMed. Pessoal, ó, gravem sempre. Porto Alegre, ArtMed. ArtMed, geralmente, é uma editora de Poá, de Porto Alegre, e geralmente ela publica muitas temáticas na área da medicina, na área da psicologia, em algumas áreas que falam, né, por exemplo, da dificuldade da aprendizagem, transtornos. Então, é uma área bastante atuante na parte clínica, tá? Não é à toa que chama ArtMed. E ela é bastante conceituada. Eu tenho em PDF. É grande, mas eu vou disponibilizar para vocês. Mas é, como vocês veem, um guia completo, né? Então, é bacana, por isso que fica como um acervo para vocês depois, tá? Vira e mexe, pode fazer uma pesquisa lá. E todos esses aqui vocês encontram também na biblioteca, tá bom? Pessoal, eu vou fechar aqui e vou compartilhar uma outra. Ah, não, como vai fechar daqui a pouco, eu vou começar a compartilhar aquela ideia que eu falei lá no início, a diferença entre dificuldade, distúrbio, transtorno. Vou começar bem devagarzinho hoje. E agora eu aproveito esses minutos para conhecer vocês. Então, se vocês puderem, por favor, abrirem as suas câmeras para que eu possa ver vocês. Deixa eu ver aqui. Eu acho que assim. Agora, olha que bonito, muito bacana, muito bacana. Estou vendo todos vocês, muito bacana. Ok. Agora é o momento da gente se apresentar e tirar algumas dúvidas e eu saber também quais as expectativas que vocês têm para essa tal de disciplina, né, de problemas de aprendizagem, se ficou claro nesse primeiro momento, nessa apresentação inicial minha, apresentação inicial do plano de ensino, se ficou claro para vocês, como é que está isso? Sou toda ouvidos. Começa pela letra A. Eu ia falar, fala Ju. Não, começa pela letra A do alfabeto. Ana Paula, olha só. Ah, eu gostei, Ana Paula. Ai, obrigada, Gostei. obrigada.
Gostei, foi bem legal a apresentação. Oi? Boas-vindas. Obrigada. Boas-vindas para você também. Obrigada. Conhecendo A nossa vocês. turma. Conhecendo Então, vocês. é bem interessante a proposta. Eu acho que vai ser bem legal, muito aprendizado para a gente, né, como professor. Eu acho que o conteúdo é muito pertinente, muito interessante. E eu acho que vai ser muito útil na nossa vida como professora. Achei bem legal, gostei da proposta. Muito boa. Que bacana. Muito, muito, muito obrigada. Vai sim, vamos em frente, sim. E vocês? Boa noite, Pro. Peraí, agora até eu fiquei. Quem falou? É a Raíssa. Ah, Raíssa, agora vi. Agora eu vi o amarelo. Eu disse, quando alguém fala, ficou amarelinho. Eu falei, onde que está? Raíssa, bem-vinda. Obrigada, Pro. Bom, eu gosto bastante dessa parte da psicologia, né, em relação à educação, como trabalhar a mente das crianças, tanto na aprendizagem quanto fora da escola. Então, eu acho que vai ser uma matéria muito gostosa de aprender. Que bacana, que bacana. Oi, Pro. Oi, Aline. Oi! Bom, eu também acho que vai ser uma matéria bem legal. Eu tenho parentes na família que deixou a pedagogia para cursar psicologia. Sim. E, assim, acho que vai ser bem interessante saber dessa parte, né? De saber das crianças, se ela tem algum transtorno, algum distúrbio. Eu acho que eu vou gostar bastante também. Que maravilha. Que bacana. Vamos... É um diálogo, tá, gente? Da psicologia com a pedagogia. Eu acho que é super bem-vindo esse diálogo. A proposta é essa. Não é tirar ninguém da pedagogia para a psicologia, mas é mostrar que é possível ter esse diálogo. Não, então, como elas sempre falam que tanto a pedagogia quanto a psicologia é incrível, assim, né? E eu acho que eu vou gostar bastante, sim, dessa parte aí da psicologia, mas não vou deixar a pedagogia, não. Muito bem, isso mesmo, isso mesmo. Só vai agregar, né? Exato, a proposta é essa, a gente vai agregar. Tem uma palavra que eu gosto, vocês vão escutar bastante. A interface. O que é isso? É o diálogo entre os conhecimentos. Nunca tem um conhecimento que é melhor que o outro. Eles são diferenciais e a gente pode fazer somatórios. O que não quer dizer que jamais eu vou me converter, por exemplo, eu serei daquela especialidade. Não, eu não sei daquela, mas é importante que aquela pessoa me fale da especialidade dela para que eu fale da minha e a gente consiga melhorar, porque quando diz de situações que envolvem o humano, nunca temos uma verdade absoluta, mas a gente tem que sempre tentar se aproximar para melhorar. É esse o objetivo. Então, muito legal. Obrigada, Aline, muito obrigada. Mas essas meninas, elas... Só Neuracia, Aline e Raíssa, gente. O que é isso? Ai, deixa eu falar então. A Juliana, tudo Oi, bem? Juliana, tudo bom? Ai, eu acho que vai ser um desafio, né, essa disciplina para mim. E, né, muito interessante. E, assim, né, parece que antigamente a gente não via tantos alunos assim, né, tipo assim, não sei se a parte de inclusão, né? Não tinha tanto antigamente. E agora a gente faz estágio, a gente vê que tem muitas crianças que, né, tem esses probleminhas, assim, que a gente precisa interpretar e ter todo o cuidado, né, para cuidar dessa criança, né? Então, acho que vai ser muito bacana ter uma visão diferenciada nessa parte. Que bacana. E a gente vai entender algumas situações, sim. Vocês vão ter uma disciplina de educação inclusiva que mostra por que hoje
se vê mais essas crianças, né? Porque antes elas ficavam na pestalozzi, pai, ou não saíam de casa, né? Gente, vai fechar de novo, mas a gente volta, tá? É muito... A gente volta